Olá, galera. Então, vamos lá, terceiros anos. Vamos tentar tirar as dúvidas que possam, existir sobre arranjos simples e combinações simples, tá bom? E fazer uma relação entre o que nós já estudamos, que são permutações, princípio multiplicativo, com esse assunto, né? Na verdade, tem tudo a ver, lógico, é continuação. E vamos então estabelecer algumas relações. Vamos lá, galerinha, todos acordados aí, atentos. Vamos começar, ok? O que eu vou fazer? Eu vou começar com exemplos para que a gente possa conceituar melhor o que é um arranjo simples. Como é que é arranjar essas combinações, tá bom? Observe. A partir dos exemplos fica mais fácil a gente entender. Começando, situação 1. A melhor maneira de proteger nossas informações na internet é por meio de senhas, né? Então tem senha de médio, tem senhas fracas, tem senhas fortes, vocês sabem disso, né? Quanto mais elementos tiver nossas senhas, mais fortes elas são. Suponha, olha a situação que o Caio vai viver agora. Suponha que Caio deva escolher 3 números aleatórios entre os algarismos de 0 a 9. No caso, não é 0, aqui vai ser de 1 a 9, gente, porque eu não salvei lá, né? Desculpa aqui tem um erro, tá? Deixa eu colocar aqui, licença aqui, que esse aqui eu salvei e já errei. Isso aqui não é, aqui é 1, tá? De 1 a 9, tá bom, pessoal? Existe um erro aí de formatação aí. Eu não tirei essa palavra daqui, tá? Mas lá no slide de vocês vai estar escrito de 1 a 9. Se não tiver de 1 a 9, eu vou lá e vou organizar, tá bom? Então, olha só. Então, de 1 a 9, existe 9 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Olha só. Então, o que eu quero que você observe? Se eu tenho 9 números para escolher o primeiro número, eu vou ter o quê? 9 possibilidades. Eu posso escolher 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Mas para escolher o segundo número, eu só vou ter 8 possibilidades, porque 1 eu já escolhi para o primeiro. Ao escolher o terceiro, eu só vou ter o quê? 7 possibilidades. O que você vai entender nessa questão aqui? Que a ordem é importante. Por que a ordem é importante aqui? Porque, exemplo, o número 1... Deixa eu escrever aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Não está querendo escrever. O número 1, 2, 3, tá? Ele tem que escolher 3 números aleatórios, tá, gente? E diferentes. Eu não coloquei a palavra diferente, né? Aleatórios e diferentes, ou seja, não pode ter repetição, como 1, tá? Arranjo simples não tem repetição. Elementos sem repetição, tá certo? Então, exemplo número 123. Será que o número 123 é igual ao número 132, 132? Não. Será que é igual ao número 231? Não. Ah, mas são os mesmos elementos. São os mesmos elementos, mas formam senhas diferentes. Entendeu? Por isso que, galerinha, lembrando que aqui não é 0, é 1, tá? Por isso que, pessoal, você vai ter esse tipo de multiplicação aqui, que é o chamado princípio multiplicativo, tá? Que de uma letra para outra vai caindo uma possibilidade, tá bom? Então, eu tenho 9 elementos no meu grupo. Então, 9 é a primeira possibilidade. A próxima é 8, ou seja, 9 menos 1. A próxima é 7, ou seja, 9 menos 2. Entendeu? Eu começo com 9 possibilidades, mas como eu só tenho 3 espaços, ou seja, são só 3 letras, só 3 números aleatórios e diferentes entre si, tá? Distintos. Eu vou ter, então, 504 possibilidades, tá? De escolher 3 números de 9 números. Então, todas as vezes que as posições, elas geram novos agrupamentos, porque as posições são importantes, você tem um arranjo. Daqui a pouco vai ficar mais claro quando eu entrar em combinação e você vai conseguir estabelecer a diferença melhor, tá bom? Vamos ter um pouquinho de paciência que tudo vai dar certo. Tá legal? Vamos lá? Aqui. Olha lá. Aí,
novamente aqui essa questão, só que agora a situação é outra. Por isso que aqui eu coloquei, galerinha, ó, situação 2, ó. O Caio vai fazer uma senha, só que agora ele não vai usar números. Suponha que Caio queira fazer uma senha com as letras do seu nome, com todas as letras do seu nome. Quais são as possibilidades? Uma coisa importante perceber aqui que a palavra Caio não tem nenhuma letra igual, tá certo? Não vai ter repetidos. Todas as letras são diferentes. Então, o que você observa aqui? Que eu tenho 4 letras na palavra Caio e que eu vou fazer uma senha usando todas essas letras. Eu só vou permutá-las de lugar. Então, esse exemplo aqui, tanto é de permutação, esse exemplo aqui, ele é um arranjo? Ele é um arranjo. Mas ele também é chamado de permutação. Por que ele é chamado de permutação? Porque ele trabalha com todos os elementos do conjunto. Então, quando você trabalha com todos os elementos do conjunto, você tem uma permutação, tá? E a ordem importa? Importa, porque se você colocar Caio, por exemplo, você vai colocar Caio, você pode colocar Caio como a senha, mas pode ser colocado como Oiaque. Você permutou e gerou uma nova combinação, uma nova senha. Então, as posições, as permutações geram senhas diferentes. Então, isso aqui é um arranjo. Mas aqui em especial, você vai usar todos os elementos do conjunto que você tem. Você tem 4 letras, você vai usar as 4 letras para fazer a sua senha. Isso aqui, na verdade, é o quê? É o fatorial de 4. Lembrando que a palavra Caio, o nome não tem letras repetidas, por isso que é o fatorial todo de 4. Então, o que você percebe? Como é que você vai compor? Pelo princípio multiplicativo, pela permutação. Você tem 4 letras, então a primeira você tem 4 possibilidades. A segunda, 3 possibilidades. A terceira, 2 possibilidades. E a última, só 1, porque você vai ter uma letra para escolher. Então, ao todo, você vai ter 24 possibilidades de fazer uma senha, de construir uma senha com as letras da palavra Caio. Tá ok, galera? Então, fique atento a isso. Isso aqui é arranjo? Por que arranjo? Porque a posição, né? Você troca de posição e você gera uma nova senha e não há repetição de senha. Por isso que é arranjo. E esse arranjo é especial porque você usa todos os elementos, né? Todos os elementos do conjunto. E quando você usa todos os elementos do conjunto, você tem, na verdade, uma permutação e o fatorial desse número. Tá ok? Diferente daqui. Por que aqui é diferente? Porque aqui você tinha 9 números, de 1 a 9, são 9 números, e você quer pegar apenas 3 números diferentes desse conjunto aqui. A ordem importa? Importa sim, porque a cada você muda de lugar os elementos e transforma-se numa nova senha. Então, a ordem importa, é um arranjo. Mas esse é um arranjo aqui que você não usa todos os elementos, por isso que não dá o fatorial de 9. Só dá a multiplicação das possibilidades. Você quer 3, vai ter 3 produtos multiplicando aí. Espero que vocês tenham compreendido essa semelhança. Tá? Lembrando novamente a vocês aí, pessoal, aqui ó, eu tenho 4 elementos, começo com 4. Aqui é 3, ou seja, 4 menos 1. Aqui é 2, ou seja, 4 menos 2. E aqui é 1, que é 4 menos 3, tá? Você vai subtraindo as possibilidades. Entendido isso? Espero que sim, porque nós já trabalhamos fatorial de um número. Então, todas as vezes que você usar todos os elementos do seu conjunto e nesse conjunto não tem elementos repetidos, você tem uma permutação, você tem um arranjo simples. Ok? E você vai fazer usando o fatorial dos elementos. É isso que eu falei lá na aula passada, para que vocês fizessem um relatório estabelecesse a semelhança que existe entre arranjo simples, permutações e fatorial de um número, não foi isso? Bom, vamos continuar? Aqui, galerinha, eu estou só explicando o que eu já expliquei aqui, vocês dêem uma olhada,
Chama-se arranjo simples de N elementos distintos, tomados P a P. Todo agrupamento ordenado, formado por P elementos escolhidos entre os N elementos dados. O número P, denominado classe ou ordem de arranjo simples, e pela definição de arranjo, facilmente percebemos que o P ou ele é menor que N ou ele é igual a N. Não dá para o P ser maior, porque não tem como escolher de um conjunto que você não tenha, tá? E aqui, galera, eu estou mostrando para vocês como podemos escrever matematicamente o que é um arranjo. Arranjo de N elementos pegados de P a P, tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor e você vai entender essa linguagem matemática para arranjo simples, tá bom? Essa é uma linguagem matemática e você também vai entender isso aqui, tá bom? Vamos lá, então? Continuando, galera. Vamos ficar atentos. Acordem aí quem estiver dormindo. E aqui eu venho também definir novamente para vocês. Dizemos que um arranjo é simples quando não há repetição dos elementos em cada agrupamento, tá? No arranjo simples, os agrupamentos de N elementos distintos diferem entre si somente pela ordem dos elementos. Você troca de posição e gera novos agrupamentos, não tem elementos repetidos. E aqui, galerinha, eu estou mostrando a semelhança que existe, tá, entre permutação e arranjos. Permutação simples, que é aquele que você troca de lugar, mas você trabalha com todos os elementos, é um caso particular de arranjo simples, em que o N é igual a P, ou seja, em que o número, você trabalha com todos os elementos do seu conjunto. Se trata de um arranjo de N elementos. Então, quando você usa todos os elementos do teu conjunto, tu está trabalhando, fazendo agrupamento com todos, na verdade você está fazendo uma permutação. E quando você faz uma permutação, você faz o fatorial do número. Lembrando que estamos falando de elementos de conjuntos que não têm elementos repetidos, tá bom? Vamos continuar. Aqui é uma definição de arranjo, eu estou mostrando matematicamente, tá? Observe vocês aí, ó. Meu elemento eu chamo de N. Eu tenho 4 elementos, então eu tenho 4 possibilidades para escolher. Eu tenho 9 elementos, eu tenho 9 possibilidades de escolher. O segundo vai ser N-1, ou seja, uma unidade a menos que o primeiro, e o terceiro, 2 unidades a menos, ou seja, as possibilidades vão diminuindo, quanto mais tu vai escolhendo. Eu tenho 9 elementos, escolho o primeiro, eu tenho 9 possibilidades. O segundo, eu não vou ter 9 possibilidades mais, eu vou ter 8, ou seja, 9 menos 1. O terceiro, eu vou ter 7, ou seja, 9 menos 2. Então, essa é a forma de falar isso matematicamente aqui, tá, pessoal? Quem é N? N é os elementos do conjunto, tá? E quem é esse Pzinho que vai aparecer aqui? É os elementos que você vai tirar do conjunto. Eu quero 3 elementos, então teu P é igual a 3. Eu quero 4 elementos, então teu P é igual a 4. Mas daqui a pouco você vai entender um pouco melhor. Não se preocupe ainda, tá bom? Só vamos acompanhar o raciocínio, que eu tenho certeza que no final tudo vai ficar claro. E vamos lá. Continuando. Olha só. Aqui mais uma vez estou mostrando para vocês, né? Que quando é um elemento é só N, quando for 2 vai ser N vezes N menos 1. Quando for 3 elementos, for pegar do conjunto, vai ser N vezes N menos 1 vezes N menos 2. E assim sucessivamente. Até que você vai ter essa fórmula aqui, galera. Olha. Eu tenho uma fórmula, gente, para você usar quando você for trabalhar com arranjos. Essa fórmula você usa se você quiser. Se você não quiser, você não usa. Se você lembrar que se trata de arranjo, é só multiplicar as possibilidades. Mas, se você quiser aprender a usar a fórmula, eu também vou te ensinar, tá bom? Daqui a pouquinho eu explico melhor essa fórmula no exemplo que nós já trabalhamos. Vamos agora trabalhar o exemplo trabalhado anteriormente pelo princípio multiplicativo e também com a fórmula para você ver como é que se aplica. Legal, galera? Vamos lá? Continuando, vamos pegar aquele primeiro exemplo lá, galerinha, tá ok? E vamos trabalhar tanto pelo princípio multiplicativo, que é esse aqui é o princípio multiplicativo, quando você multiplica as possibilidades, também usando a fórmula,
para você entender que tanto faz, vai cair na mesma coisa, mas você tem que aprender as duas formas. Vamos lá, minha gente, olha. Então, o exemplo anterior lá, nós tínhamos números de 1 a 9 e Caio queria fazer uma senha com 3 números aleatórios e distintos, tá? Distintos. Então, faltando a palavra distintos aqui. Aleatórios e distintos, ok? Muito bem. Então, pelo princípio multiplicativo, que é uma forma de você resolver, você vai lembrar, bom, é arranjo? Por que arranjo? Porque as posições dos elementos formam novos agrupamentos. Ou seja, se eu pegar 1, 2 e 3, é diferente se eu pegar 1, 3 e 2. É diferente se eu pegar 2, 3 e 1. E assim sucessivamente. Por isso se trata de arranjo. Se for arranjo, é só multiplicar as possibilidades, tá bom? Então, eu tenho 9 números, de 1 a 9, para escolher 3 aleatórios e distintos. Então, eu vou ter 9 possibilidades aqui. Aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 7. Tá vendo? Então, eu vou ter 504 possibilidades. Ah, mas eu não quero resolver assim, eu quero resolver pela forma. Não tem problema. É só lembrar da fórmula. Se é arranjo, arranjo de N fatores de P a P. Então, tu vai fazer o fatorial de N. Agora, aqui é N, são isso aqui, ó, esses 9 números. Você tem 9 elementos. Então, por isso que vai dar 9 fatorial aqui. Aqui vai ser N menos P fatorial. Quem é N é o 9. Quem é P, 3. Da onde vem esse 3? Aqui, ó. 3 números. P é a forma como tu vai agrupar. Tu quer de 3 em 3? Tu quer de 2 em 2? Como é que tu vai agrupar como é que tu vai fazer esses agrupamentos? Como é que tu vai fazer? Como é que tu quer pegar esses elementos? Então, é só usar a forma. Aí vai estar 9 menos 3, vai dar 6 fatorial. Aí tu vai ter essa divisão aqui. 9 fatorial dividido por 6 fatorial. Quando tu desenvolve o fatorial de 9 e o fatorial de 6, tu cancela 6 até 1 e o 6 até 1, ou seja, tu cancela 6 fatorial. Quem vai sobrar? 9 vezes 8 vezes 7, que é justamente aqui o princípio multiplicativo, né? Deu para entender isso, galerinha? Tem uma galera que faz assim, que é mais fácil. Chega bem aqui, ó, faz assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma outra forma de resolver isso mais fácil. Aqui, ficou 9 fatorial dividido por 6. Aí faz assim, olha. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Quando chega em 6 aqui, ele não continua. Não continua essa divisão. Ele só faz assim, 6 fatorial. Ó. Por que ele faz isso? Porque está dividido por 6 fatorial. E aí, ele pode, gente, cancelar o 6 fatorial de cima com o 6 fatorial de baixo. Aí ele cancela assim. Aqui eu desenvolvi tudo para você entender. E aí vai sobrar 9 vezes 8 vezes 7. Tá? Deu para entender? Vamos a mais um exemplo para a gente compreender um pouquinho melhor, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo. Acompanha lá. Vamos lá. Lembra do exemplo em que o Caio teve que fazer a senha dele usando as letras do nome dele? Lembra aqui, ó? Caio tem 4 letras diferentes e quer fazer senhas seguras com todas as letras do seu nome, né? Como o Caio tem todas as letras diferentes, né? Tu tem uma permutação simples, né? E também um arranjo simples, ou seja, neste caso, permutação é igual a arranjo. Permutação é um caso particular de arranjo, né? Então, você pode fazer pelo princípio multiplicativo, que é o fatorial do número, né? Ou você pode usar a fórmula, tá aqui, ó, a fórmula. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Lembrando, eu tenho que saber quem é N e tenho que saber quem é P. N são todos os elementos do meu conjunto, que no caso vai ser 4. E P é como eu vou pegar esse elemento. Eu vou também pegar 4. Nesse caso, gente, P é igual a N, tá? P é igual a N, P, ou seja, N igual a P ou P igual a N, por isso que dá todos os elementos, por isso que surge a permutação ou fatorial. Porque eu tenho 4 elementos e vou usar todos os 4, tá? Aí por isso que vai aparecer bem aqui, ó. Quem é N? 4 fatorial. Quem é N menos P? É 4 menos 4.
4 menos 4 dá 1 fatorial. 1 fatorial é 1. Aí tá aqui 4 fatorial, qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo, ou seja, 4 fatorial, que vai dar 24. Tá bom? Então, você pode usar a fórmula, mas também pode usar o princípio multiplicativo, que é o produto das possibilidades, no caso de arranjos. Ou pode usar a fórmula, você que sabe. Tá legal? Vamos lá? Deu para entender? Se não entendeu, corre no livro didático e dá uma olhadinha que também tem lá, tá? Capítulo 10, tem todo esse assunto de análise combinatória. Vamos lá, galera. Agora vamos a essa outra questão aqui para ficar mais claro. Mais um exemplo de arranjo. Vamos lá? Olha só. E eu vou resolver das duas formas, usando a fórmula e usando o princípio multiplicativo. Lembrando, sempre que você tiver um problema, verifique se é arranjo ou se não é. Porque daqui a pouco eu também vou trabalhar com vocês combinações, que é um pouquinho diferente. Vamos lá. Em um torneio de futebol é disputado por 8 equipes. Olha, quantos elementos você tem? Você tem 8 elementos. E elementos distintos, não são elementos iguais. Nenhuma equipe é igual a outra. Então, ele enumerou as equipes como sendo A, B, C, D, E, F, G e H. Você tem 8 equipes. A questão, vamos à pergunta. Quantas são as alternativas de definir os 4 primeiros colocados? Ou seja, eu vou fazer uma classificação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Tá certo? Uma classificação. Ganhar em primeiro é diferente do que ganhar em segundo. Ganhar em segundo é diferente do que ganhar em terceiro ou primeiro. E assim sucessivamente. Mudando as posições das equipes, elas geram novas possibilidades. Então a posição é importante. Se a posição é importante, se trocar de posição e geram novas possibilidades, se trata de arranjo, né? Então vamos lá, pessoal. Pelo princípio multiplicativo, eu fiz aqui com vocês, olha. Aqui. Eu não tenho 8 elementos, então eu tenho 8 possibilidades de ter o primeiro colocado. Todo mundo, quando entra na competição, ele entra para ganhar. Pode ganhar ou não. Então tem 8 possibilidades de ser quem vai ser o primeiro colocado. Mas para a segunda, não tem mais 8 possibilidades. Por quê? Porque uma vez que uma equipe foi campeã, a outra não será campeã, a outra será vice-campeã. Não tem empate nessa questão. Então, existem 8 possibilidades para ser escolhido, para acontecer o primeiro lugar, 7 possibilidades para o segundo lugar, 6 possibilidades para o terceiro lugar e 5 possibilidades para escolher o quarto lugar. Não adianta eu continuar multiplicando, porque são só 4 lugares, são os 4 primeiros colocados. Então, eu vou ter um total de 1.680 formas diferentes dessas 8 equipes ser classificadas, de ter um placar final das 4 primeiras equipes. 1.680 formas diferentes de sair um placar final. Tá entendendo? Então, eu trabalhei pela multiplicação das possibilidades, eu trabalhei pelo princípio multiplicativo, esse arranjo. Mas eu também posso usar a fórmula, que é o que eu quero mostrar para vocês também. Vamos lá? Olha aqui, usando a fórmula, galera. Usando a fórmula aqui, lembrando que a fórmula é arranjo. Quantos elementos eu tenho? 8. Você vai pegar de quanto em quanto? De 4 em 4. Então, esse aqui é teu N e esse aqui é teu P. Tá certo? A fórmula é que diz que A de 8 por 4 é igual a 8 fatorial, que é N fatorial, dividido por 8 menos P fatorial. Aí, minha querida, vocês vão ter que saber da fórmula. Se você não lembrar que pode trabalhar o princípio multiplicativo, você trabalha com a fórmula do arranjo, tá bom? É só substituir o N pelo número de elementos e P pela forma, pela quantidade de elementos que tu vai pegar no teu conjunto. Se for de 4 em 4, é 4. Se for de 5 em 5, é 5. Se for de 3 em 3, é 3. Se for de 1 em 1, é 1. Não importa. Aqui, neste caso, é de 4 em 4, né? Vamos lá. Aí é só substituir. Observe aqui, ó. Tá aqui a fórmula. Eu coloquei aqui, já substituí o N e o P, né?
Aí, quanto é 8 menos 4? 4 fatorial. Aí, eu tenho 8 fatorial dividido por 4 fatorial. Você pode fazer assim ou você pode fazer de forma mais simples. 8. Tu desenvolve o 8 fatorial até 4 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tu para bem aqui e põe fatorial. Por que tu vai parar aqui? Porque tem 4 embaixo. Tu não precisa desenvolver o 4 fatorial todinho, ó. Dividido por 4 fatorial. Aí, galera, veja que eu posso cancelar o 4 fatorial de baixo com o 4 fatorial de cima. E fico com isso aqui, que na verdade é o produto das possibilidades. Tá? Então, a fórmula é um jeito de chegar ao resultado sem precisar raciocinar. Vai rápido e resolve lá. Deu para entender, galera, como é que se faz aqui? Opa, desculpa lá, passei demais. Deixa eu voltar, tá? Bom, então, vou dar mais um exemplo agora, tá? Usando esse mesmo aqui, eu vou mudar a pergunta. Aqui era, quantas são as alternativas dos 4 primeiros lugares, tá? Pegando os 8, qual era a alternativa de você premiar os 4 primeiros lugares? Agora, nesse outro exemplo aqui, já vai ter uma diferença. Observe. Presta atenção, minha gente. Tem que se atentar aos detalhes. Aqui, deixa eu só fechar aqui pra gente ler melhor. Vamos ler o problema. Tem 8 equipes, né? Quais são as equipes? As equipes é A, B, C, D, E, F, G, H, ou seja, 8 equipes estão disputando o campeonato. Olha a pergunta agora como é. Se a equipe E, né, não tem um acento, a equipe E, já foi declarada campeã antecipadamente. Às vezes não acontece no campeonato, o cara vai para a final, mas já é campeão. Muitas vezes no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, acontece muito isso. Vai para a final, mas já é campeão. Pode ser que aconteça isso aqui. Já foi declarada campeã antecipadamente. Então, a E não vai disputar mais o segundo, nem o terceiro, nem o quarto lugar. Ela já é campeã, né? Quantas são as alternativas de definir do segundo ao quarto colocado? Então, gente, é fácil. É só raciocinar um pouquinho aí pra gente entender a situação. Tá bom? Bora lá. Então, primeiro lugar, eu vou ter só uma possibilidade. Quem é? A equipe E. A E tá fora do meu grupo aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou trabalhar... Antes eu tinha 8 equipes, não tenho mais. Eu tenho só 7. Segunda equipe, o segundo lugar, A, B, C, D, F, G, H estão concorrendo. Então, eu tenho 7 possibilidades. Tá vendo aqui? Terceira, 6. E quarta, quinta possibilidade. Então, na verdade, aqui é só 1, né? Não vai alterar a multiplicação, né? A multiplicação será 1 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 210 possibilidades de que a equipe E seja o primeiro lugar. Deu para entender? Com a equipe E sendo campeã, existe 210 possibilidades da equipe E ser campeão e o resto das outras colocações das outras equipes. Como é que eu faço para usar a fórmula? Dá para usar a fórmula? Dá sim. Vamos lá então, usando a fórmula. Observe que aqui já muda, ó. Eu não coloco arranjo de 8 por 4, igual no anterior. Por quê? Lembre-se, eu tinha 8 equipes e 4 lugares. Agora eu tenho só 7 equipes lutando pelo segundo, terceiro e quarto. Entendeu? Porque a equipe E já está no primeiro. Então, das 8, agora eu só tenho 7. Então, isso aqui é teu N. Tu vai pegar agora quanto? Só 3, de 3 a 3. Porque o primeiro lugar já está preenchido. Por isso que vai dar isso aqui, ó. Quem é teu N agora? É 7. E embaixo? 7 menos 3. Porque tu vai trabalhar só com 3 elementos. Né? 3 vagas, digamos assim. Segundo, terceiro e quarto lugar. Tá bom? Aí vai, 7 fatorial tá aqui, ó. 7 menos 3 dá 4. 4 fatorial. Lembrando, gente, que 4 é diferente de 4 fatorial. Pelo amor de Deus, não faça essa confusão. 4 é 4. E 4 fatorial é o produto de 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 24. Não é 4. Então, não confundir isso, tá bom? Tá, vamos lá, continuando. Aí, ó, 7 fatorial, repetiu. 7 menos 3, 4 fatorial, porque tem um fatorial bem aqui. Lembra da fórmula? ANP
é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa é a fórmula, então não pode esquecer, tá bom? Usando a fórmula é assim, usando o princípio multiplicativo é assim. Aí eu vou aqui, ó, 7 menos 3, 4 fatorial, vou ficar com 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Tu pode desenvolver todo o 7 fatorial, desenvolver o 4 fatorial, cancelar o que são iguais, multiplicar os números restantes e dar o resultado. Ou tu pode multiplicar tudo e dividir por tudo, também não vai alterar nada. Ou tu pode também fazer assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Para bem aqui, então fatorial, dividido por 4 fatorial. Cancela esses dois e fica com isso aqui. Espero que vocês tenham entendido, porque eu acho super fácil e super lógico, né? Espero que vocês tenham compreendido, minha gente. Não entendeu? Reveja esse vídeo, vai no livro didático, dá uma olhadinha nos exemplos e você consegue com certeza. Vamos continuar? Vamos que tá ficando legal. Todo mundo tá entendendo? Muito bem. Agora, vamos passar para o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto é combinação simples. Na aula de ontem, eu mostrei para vocês vários vídeos que estabeleceram a diferença de arranjo e combinação. Vocês perceberam que antes de resolver um problema de análise combinatória, é muito importante saber se o problema se trata de combinação ou de arranjo. Então, qual é a principal diferença? A principal diferença é, se você trocar de posição e gerar novos agrupamentos, é arranjo. Mas se você trocar de posição e não gerar novos agrupamentos, é combinação. Tá bom? Vamos ver como é que se resolve problemas como esse? Vamos lá, galera? Vamos então, acordem aí e fiquem atentos. Primeiro problema. 5 pessoas aguardam em uma fila indiana para ter acesso ao caixa eletrônico de uma das agências da Caixa Econômica para receber seu auxílio emergencial. A gente sabe que com essa pandemia, longas filas se formam, né? Perto das caixas da loteria, né? As caixas eletrônicas, para o pessoal sacar. Pegam chuva, pegam sol. Além de estar precisando, né? Passa um tempão. É deprimente a situação. Mas graças a Deus que tem alguma coisa para receber, né? Então, vocês sabem que as filas, elas se formam pela ordem de chegada, né? Claro, quem chegou primeiro fica na frente, assim vai. Então, suponha a seguinte situação. Olha aqui, nós temos aqui, vamos colocar a canetinha aqui. Desculpa lá, galera, ó. Nós temos aqui 4 pessoas nessa fila. Estão vendo aqui? 4 pessoas nessa fila. De quantas formas distintas seria possível formar essa fila com essas pessoas? Se eles chegassem em horários diferentes, né? Digamos que esse que chegou primeiro chegasse depois, enfim. De quantas formas diferentes nós poderíamos permutar essa galera e formar essa fila, tá? Entendeu? Então, nesse caso, o que você percebe? Que essa fila pode ser permutada? Pode. De quantas formas diferentes? De 24 formas diferentes nós podemos permutar esta fila. Então, neste caso aqui, isso aqui é uma permutação. A pergunta que você faz, você observa que você vai pegar todos os elementos do teu conjunto e vai trocar de posição. Isso aqui é permutação de elementos não repetidos, ou seja, permutações simples, né? Que também é um caso especial de arranjo, não é verdade? Aí você vai dizer, mas professora, por que você colocou esse exemplo se é combinação? Calma, daqui a pouco vocês vão entender, porque no próximo, na letra B, eu vou já trabalhar essa questão de combinação para você estabelecer a diferença, tá bom? Então, aqui era só permutar a ordem de chegada e eu geraria outra fila. Então, eu teria 24 formas diferentes dessas 4 pessoas ficarem na fila. Então, como eu usei todos os elementos, eu estou fazendo uma permutação, ou seja, fatorial de 4, que a permutação é uma forma particular de arranjos, né? Agora, observe a próxima pergunta desse assunto aqui. Vamos supor a seguinte situação. 5 pessoas aguardam em uma fila indiana para ter acesso ao caixa eletrônico de uma das agências da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial. De quantas formas distintas essas pessoas podem entrar na agência se o protocolo de segurança só permite a entrada de 2 pessoas por vez?
Por que isso vai se tratar de arranjo? Porque, gente, um exemplo, tá? Vou colocar a canetinha aqui. Vocês viram que eu destaquei aqui as pessoas dessa fila como sendo A, B, C e D, né? Então, digamos que entre a pessoa, os dois aqui, ó, entre A e B, digamos que o A e o B entrem. Não é a mesma coisa se entrar o B e o A? Não é a mesma coisa? Ou seja, eu troquei a ordem, entrou o A e o B primeiro, e depois entrou o B e o A. São as mesmas pessoas, gente. Ou seja, mudar a ordem desses elementos não fez com que gerasse duplas diferentes. É a mesma dupla. Quando você mudar, pessoal, quando você mudar a ordem e não gerar diferença, não gerar equipes diferentes, não gerar duplas diferentes, não gerar senha diferente, não gerar agrupamentos diferentes, isso se trata de combinação e não de arranjo. O cuidado é que se você achar que é um arranjo, vai dar um monte de possibilidades repetidas, tá bom? Porque toda vez que mudar de posição, é a mesma coisa. Ou seja, não importa se entrar o A e o B ou o B e o A, são as mesmas pessoas que vão ter acesso naqueles caixas eletrônicos, tá bom? Vamos continuar? Então, quando acontecer isso, você pode resolver assim. Olha lá como é que eu fiz. Coloquei aqui, possibilidade de escolha. Ah, são 2 pessoas? São. Quantas pessoas você tem? Ah, eu tenho 4 pessoas. Então, para escolher a primeira que vai entrar, pode ser qualquer uma. Digamos que aqui não seja a ordem de chegada, né, pessoal? Porque geralmente quem entra primeiro é quem tá na frente, né? Mas nós não estamos considerando isso, tá? Nesse exemplo, eu não estou considerando que o primeiro que vai entrar é o primeiro da fila. Não, é de forma aleatória, tá bom? Vamos dizer que o guarda chame assim, sei lá, só para ter um exemplo, tá? Esse é só um exemplo hipotético, por favor. Então, eu tenho 4 possibilidades de escolher aqui quem vai ser o primeiro. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C e pode ser o D, tá bom? Ah, então vou escolher o A. Uma vez que tu escolher o A, quantas possibilidades pode ser escolhido o próximo? Ah, pode ser o B, C ou D. Então, tu vai ter 3 possibilidades, né? Então, vai ser 4 vezes 3. Ah, você vai dizer, então 4 vezes 3 é 12. Não, não é 12. Por que não é 12? Porque, meu querido, se você contar 12, vai ter uma porrada de duplas repetidas. O A e o B é a mesma coisa que B e o C, que o B e o A. O A e o C é a mesma coisa que o C e o A. Entendeu? O C e o D é a mesma coisa que o D e o C. Então, olha uma possibilidade de coisas repetidas que vai acontecer. Então, nesse caso, gente, não dá só para multiplicar pelas possibilidades, como a gente faz no arranjo. No arranjo não é só multiplicar as possibilidades? Por que no arranjo dá certo isso? Porque não gera elementos repetidos. Mas na combinação gera elementos repetidos. Se você só multiplicar as possibilidades, vai dar errado, vai dar uma porção de coisas repetidas, que serão inverdades. Então, é necessário que você divida pelo fatorial dos agrupamentos, ó. Ah, eu vou pegar de 2 em 2, então eu tenho que dividir por 2 fatorial. Tá certo? Porque eu sei que para cada dupla vai dar 2 coisas repetidas. A dupla AB vai dar 2 repetidas, ó. O B e o A. Tá vendo aqui? Para a dupla DC, CD, vai dar outra repetida, ó. E assim sucessivamente, minha gente. Então, aqui embaixo eu mostrei para vocês as possibilidades, ó. Somente 6. Como eu chego a esses 6, eu multiplico as possibilidades e divido pelo fatorial de como eu estou agrupando. Não adianta só eu multiplicar 4 vezes 3, não adianta. Em se tratando de combinação, não adianta. Se você mudar a ordem e formar as mesmas duplas, formar os mesmos agrupamentos, é combinação. E na combinação não adianta só multiplicar as possibilidades. No arranjo adianta, mas na combinação, além de multiplicar, você vai ter que dividir pelo fatorial dos números que estão sendo agrupados. Se for de 2 em 2, fatorial de 2. Se for de 3 em 3, fatorial de 3, a divisão. Tá bom? Vamos continuar? Espero que vocês estejam compreendendo. Vamos continuar, meus queridos. Vamos lá, vamos prestar atenção. Vamos ficar atentos, tá? Vamos então. Olha outra situação aqui, galerinha.
Aqui nesse problema eu tinha quatro pessoas, iriam entrar de duas em duas no banco, no caixa eletrônico, de duas em duas. Então eu tinha 4, ia pegar de duas em duas e deu 6, tá certo? Agora, nesse problema aqui, já mudei, para vocês verem a ideia. Olha, de quantas formas distintas essas pessoas podem entrar na agência? 4 pessoas podem entrar na agência. Se o protocolo de segurança só permite a entrada de 3, agora é só 3. Então, olha bem o que a gente vai fazer, minha gente. Olha lá. Vamos aqui para a gente trabalhar. Então, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 4 elementos, tá? Desses 4 elementos, eu vou escolher 3 para entrar. Para eu escolher a primeira pessoa, eu tenho 4 possibilidades, certo? Para escolher a segunda, eu tenho 3, porque uma já foi, 3 possibilidades. Tem que escolher mais um. Digamos que eu escolhi o A e o B. Quantas possibilidades eu tenho de escolher o próximo? 2 possibilidades. Se você multiplicar 4 vezes 3 vezes 2, vai dar quanto? Vai dar 24 possibilidades. Você é 24 a resposta. Está errado. Porque dentro dessas 24 vai ter uma porrada repetida. Por quê? Porque se você colocar para entrar o A, o homem B e o homem C, é a mesma coisa que se for quem? O A, o C e o B. Entendeu? É a mesma coisa se você colocar o B, o C e o A. É a mesma coisa se você colocar o B, o A e o C. Ou seja, olha um monte de repetição que tem com esses 3 aqui. Eu tenho 3 fatorial repetições, gente. Para cada grupo, para cada agrupamento, eu vou ter 3 fatorial repetição. Porque isso aqui tudo é igual. Então, não adianta só multiplicar, tem que dividir pelo fatorial dos agrupamentos. Eu estou agrupando de 3 em 3, então é 3 fatorial. Porque para cada grupo, vocês sabem, se eu tenho 3 coisas, de quantas formas eu posso permutar? 3 fatorial. Entendeu? Vocês sabem disso, né? Nós já estudamos fatorial de um número. 3 coisas permutar, 3 fatorial. 2 coisas para permutar, 2 fatorial. 4 coisas para permutar, 4 fatorial. 4 formas diferentes, 4 fatorial, forma diferente de permutar. Por isso tem que dividir por 3 fatorial. Aí você divide aqui por 3 fatorial, ó. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, dividido pelo fatorial de 3, porque você está pegando de 3 em 3. Tá? 3 vezes 2, 6. Aqui 3 vezes 2, 6. Cancela esse com esse. Quem sobrou? 4. Então, são 4 possibilidades. E eu coloquei bem aqui as 4 possibilidades. Entendeu? Então, 4 formas distintas que 3 desses grupos possam entrar na caixa. Galera, vocês estão entendendo? Não é fácil? Não é fácil de estabelecer, fazer a diferença entre arranjo e combinação? No arranjo é só multiplicar as possibilidades, porque cada agrupamento, cada posição que você troca gera novos agrupamentos. Na combinação, quando você permuta de lugar, não gera novos agrupamentos, gera agrupamentos iguais, né? Então, além de multiplicar pelas possibilidades, você vai ter que dividir pelo fatorial da quantidade de agrupamentos que você está fazendo. Se for de 3 em 3, divide por 3 fatorial. Se for de 2 em 2, divide por 2 fatorial. E assim sucessivamente, minha gente. Agora, eu quero mostrar para vocês como usar a fórmula para calcular a combinação, tá? Existe fórmula assim como no arranjo, eu quero que vocês percebam. Tá legal? Podemos continuar, minha gente? Ou já estão cansados? Vamos lá? Então, aqui eu venho definindo para vocês o que é combinação, explicando o que é combinação. Combinação é um dos tipos de agrupamentos estudados na análise combinatória. Aí eu venho com um exemplo aqui, diferente do que eu trabalhei com vocês lá anteriormente, para a gente lembrar um pouquinho. Vamos lembrar aqui? Vamos ter atenção aqui. Observe, meus queridos. Em um sorteio, deixa eu fechar e voltar um pouquinho, porque ficou lá em cima. Vamos ler. O sorteio dos números da Mega Sena é um caso de combinação, pois se refere a um tipo de sorteio no qual a sequência em que os números são sorteados não interfere no resultado final. Ou seja, sortear os números 14, 37, 2, 51, 17, 28 é a mesma coisa que sortear o número 37, 28, 14, 17, 2 e 5. Olha quantas combinações vão dar repetidas, né? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não posso dizer
que isso aí vai ser 6 fatorial, porque vai ter uma galera repetida. Porque se eu mudar de posição, os números do sorteio serão os mesmos. Não vai mudar de ganhador, não é verdade? Então, vamos lá, galera. Vamos continuar, tá? Continuando com esse problema aqui. Admitindo-se que o conjunto dado de N elementos dele, extraímos um agrupamento contendo P elementos. Ô, gente, desculpa aqui, eu acabei saindo do nosso trabalho. Deixa eu entrar de novo, tá bom? Só um minutinho, tá? Desculpa aí, vamos lá. Peraí, vamos voltar aqui. Então, aqui, ó. Aqui, minha gente, olha só. Quem é N aqui? Novamente, N é o número de elementos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. N é 6, entendeu? 6, ó. Tá? 6. Ah, não é 6 não, perdão. É 25 números que eu tenho para escolher 6. Deixa eu ver qual é o problema para a gente não se atrapalhar. Bora continuar, eu vou ler o problema, a gente vai saber como é que eu vou fazer direito. Vamos lá. Admitindo que o conjunto dado tenha N elementos, dele extraímos um agrupamento contendo P elementos, né? Eu tenho um conjunto e eu vou pegar quanto daquele conjunto, de que forma é o P. Que suporemos disposto linearmente em segundo uma ordem arbitrária. Um agrupamento diz ordem P quando contém justamente os P elementos. Exemplo. Outro exemplo aqui para a gente entender bacana isso aí. Presta atenção, minha gente. Em um júri foi formado por 7 pessoas. Eu tenho 7 pessoas, tá bom? O júri é formado por 7 pessoas. Para selecionar essas 7 pessoas, eu tenho um grupo de 21. Então, o meu N aí é 21. Esse é o meu conjunto geral. Como é que eu vou trabalhar com esses 21? Quantos eu vou pegar? Eu vou pegar 7. Esse é teu P. Entendeu? Tá. Será que a ordem importa? Será que se eu pegar o Antônio, o Raimundo, é a mesma coisa se eu pegar o Raimundo e o Antônio? É a mesma coisa. Então, se eu permutar, se eu mudar de posição, não vai alterar o meu agrupamento. Então, isso aqui é combinação. Se é combinação, gente, eu não posso somente multiplicar as possibilidades. Eu não posso. Porque se eu multiplicar só as possibilidades, vai dar um monte de grupos iguais, tá? Então, um júri foi formado por 7 pessoas, selecionada de um grupo de 21 pessoas. Aí tem aqui, ó, N igual a 21, tá aqui explicado, ó. Neste caso, temos um agrupamento de ordem 7. 7 pessoas formam o júri, ou seja, esse 7 é o teu P, né? Tá bem aqui, ó. Tá bom? Vamos continuar? Chama-se combinação simples de N elementos tomados P a P, com P maior ou igual a N, olha só isso aqui, tá? Porque lá é que se tu pegar todos os elementos do conjunto, se tu não pegar, por isso que tá dizendo bem aqui, tá? É isso que quer dizer aqui, ó. E só isso aqui quer dizer isso, ó. Quando você pega todo mundo, P é igual a N. Se você pega menos pessoa, P é menor que N, tá certo? É isso que quer dizer isso. Dizemos ainda, denomina-se combinação simples de N elementos tomados P a P aos diferentes conjuntos que contêm P elementos sem referência à ordem, ou seja, não importa a ordem, é a mesma coisa. Representa-se o número de combinações simples de N elementos tomado P a P pela notação assim. Isso aqui é a notação. C de combinação de N elementos tomados de P a P. Ou assim, ó. C, combinação de N elementos tomados de P a P. Ou dessa forma aqui. São formas diferentes de linguagem matemática para este assunto aqui, tá? As 3 formas que se pode escrever são essas, de combinação assim, assim ou assim. Tá legal? Geralmente no livro de vocês está assim, no livro didático de vocês está essa notação aqui. Vamos continuar. Sem cansaço, minha gente, vamos que vamos. Aí tem a fórmula da permutação, galera, olha. Essa é a fórmula da combinação. O arranjo é assim, ó. Arranjo é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. A combinação, ó, até aqui parece arranjo, né, ó. Tem mais essa divisão bem aqui, vocês estão vendo? Bora fazer de novo para vocês entenderem, olha. A forma do arranjo, vou fazer melhor aqui, a forma do arranjo é assim, ó. É N fatorial
dividido por n menos p fatorial, tá certo? Na combinação, tem a mesma forma do arranjo, mas tem mais esse carinha aqui, ó. Ó, mais esse carinha para dividir. Justamente isso aqui, que é para não dar os elementos repetidos, entendeu? Então, a forma do arranjo para a combinação altera, porque na combinação tem mais p fatorial para dividir. Tá bom? Vocês já vão entender, se acalma. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver se a gente consegue... Vamos resolver esse probleminha bem aqui, ó. Ó. Bora resolver esse problema aqui pra gente ver como é que ficaria. Isso aqui, como é que a gente faria para resolver esse problema aqui? Esse problema aqui ficaria assim, olha. Tu tem 21 pessoas para escolher 7. Então, ficaria assim, ó. Primeira possibilidade para escolher o primeiro. Ah, eu tenho 21 possibilidades. Para escolher o outro, 20. Para escolher o outro, 19. Para escolher o outro, 18. Para escolher o outro, 17. Deixa eu ver quanto já tem. 1, 2, 3, 4, 5. Para escolher... deixa eu vir mais para cá. 21, vamos lá. Só um minutinho. 21 para escolher o primeiro. 20 para escolher o segundo. 19 para escolher o terceiro. 18 para escolher o quarto. 17 para escolher o 1, 2, 3, 4, 5, quinto. 16 para escolher o sexto e 15 para escolher o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode parar aqui. Você deve parar aqui. Por quê? Porque só tem 7 lugares, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É só multiplicar isso aqui para saber? Não, não é só multiplicar. Se fosse arranjo, era. Mas como é combinação, você vai ter que dividir isso aqui tudo pelo quê? Por 7 fatorial. Não é dividir por 7, é 7 fatorial. Entendeu? Quando você dividir por 7 fatorial, que é o produto de 7 vezes 6, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, aí tu vai conseguir descobrir quantos são os agrupamentos diferentes das 7 pessoas que você pode escolher, tá? Quando você usar a fórmula, vai ser a mesma coisa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Tá, aqui tá a fórmula, né? O número de combinações simples de N elementos tomados P a P é igual a uma fração, cujo denominador é o produto dos P primeiros números naturais e cujo numerador é o produto dos P inteiros consecutivos referente a partir de N. Ele está dizendo que isso aqui, ó, ele está só explicando que isso aqui é o fatorial de N, esse aqui é o fatorial de P, e esse aqui é N menos P fatorial. Eu só estou colocando isso aqui em palavras, tá? Nada mais do que isso, tá bom? O número de combinações de N elementos tomados P a P é igual ao número de combinações de N elementos tomados. Isso aqui, gente, são as propriedades das combinações que eu não vou trabalhar hoje com vocês. Eu fico aqui, por enquanto, com isso aqui. Depois eu faço um novo vídeo explicando somente um pouco mais sobre combinação. O que eu espero que tenha ficado claro é que a diferença entre arranjo e combinação, tá certo? Quando a gente for começar a resolver os problemas, aí sim eu já começo a colocar as propriedades das combinações e a gente pode trabalhar melhor. Senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo. Eu espero que nós tenhamos entendido as semelhanças entre permutação, fatorial e arranjo e a diferença entre arranjo e combinação. Bons estudos a todos. Abraços.